Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de inverno. Nós teremos aula todo domingo às 19 horas até o final desse mês. E se você ainda não assistiu às outras aulas que já foram publicadas, eu vou deixar um link aqui na descrição para a playlist onde vocês vão encontrar todas as aulas aqui de inverno. Aproveita também para entrar nos nossos grupinhos, né, de WhatsApp e de Telegram, porque eu tô postando todo o material dessas aulas e muitos outros materiais complementares lá pro pessoal e para quem se inscreveu por e-mail também. E na aula de hoje eu vou mostrar como criar uma história em quadrinhos do zero. Então eu vou responder, né, as dúvidas mais frequentes que vocês me mandam nas redes, para vocês terem uma ideia um pouco melhor, assim, né, de como se produz um projeto de histórias em quadrinhos e desmistificar um pouquinho ali a criação e o processo criativo. Para quem não me conhece, eu sou a Mari Canin, eu sou ilustradora e quadrinista com mais de 15 anos de experiência na área. Eu sou autora dos quadrinhos Vidas Imperfeitas, Bluebird e dos premiados Black Silence e Bittersweet. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, eu vou deixar todos os links aqui na descrição também. Inclusive, você consegue ler todos os meus quadrinhos e publicações de forma totalmente gratuita nas minhas redes sociais e no meu site. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho e ler os meus quadrinhos, os links também vão estar aqui na descrição para vocês. E antes da gente começar a aula, eu queria deixar um recadinho aqui que durante esse mês, todos os meus cursos online vão estar com até 50% de desconto. Eu vou falar um pouquinho mais sobre os meus cursos, a proposta e valores mais pra frente aqui nessa aula, mas só deixando vocês avisados. Aproveita, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito e aciona as notificações para não perder nada que eu posto por aqui. Bom, eu vou começar essa aula falando um pouquinho sobre a minha experiência e como eu comecei, né, a criar histórias em quadrinhos, porque eu acho que é muito interessante mostrar, né, como foi exatamente que eu comecei, como que eu evoluí, só para vocês verem que realmente todo mundo começa em algum lugar, assim como a gente começa em algum lugar no desenho, né, história em quadrinhos também tem o seu processo próprio, né, e talvez contando um pouco da minha história, de como eu comecei, vocês de alguma forma se sintam inspirados ali a começar os seus projetos também, ou até mesmo se identifiquem com alguma parte da minha história. Porque eu realmente comecei do zero desde muito nova, então eu acho que vai ser interessante vocês conhecerem ali um pouquinho da minha história. Bom, antes de mais nada, é importante dizer que desde que eu era criança, eu sempre gostei de criar histórias e personagens e de ficar imaginando, sabe, esses personagens vivendo no mundo deles. Isso foi uma coisa que eu sempre gostei. Inclusive, antes mesmo de começar a fazer quadrinho, eu sempre gostei de escrever. Então, eu escrevia historinhas desde que eu era criança, sabe, principalmente ali sendo incentivada na escola e tudo mais. Então, a escrita sempre fez parte do meu processo e desde muito nova, assim, sabe? Então, o fato de eu escrever também livros hoje em dia tem a ver com essa minha vontade de querer contar histórias desde sempre. E eu comecei a criar quadrinhos para justamente conseguir externalizar todas essas ideias que eu tinha de personagens e histórias. Então, eu gostava de desenhar os personagens que eu imaginava. E quando eu conheci o mangá, numa época em que o mangá estava começando a entrar no mercado brasileiro, mais ou menos em 2001, por aí, eu lembro que eu já gostava de assistir desenho animado japonês, tipo anime, nessa época, quando os mangás começaram a chegar, a minha, tipo, cabeça explodiu, sabe? E eu lembro que o primeiro mangá que eu tive contato foi o da Sakura Card Captors. E eu fiquei completamente apaixonada pelo estilo de desenho e também pela forma de contar história através de desenhos. E para mim foi meio que uma solução que eu encontrei de conseguir dar vida aos meus personagens e às minhas histórias de uma forma mais gráfica. Então eu consegui realmente colocar ali no papel como eu imaginava dentro da minha cabeça essas histórias. E aí foi mais ou menos nessa época que eu comecei a fazer, tipo, os meus primeiros quadrinhos. Eu nem posso chamar de quadrinho, na verdade, porque eu pegava várias referências de coisas que eu gostava, tipo Sailor Moon, Sakura Card Captors e outros desenhos que eu gostava de assistir e de ler naquela época.
E aí eu meio que fazia as minhas versões, né? Criava personagens inspirados nessas histórias, historinhas bem bobinhas mesmo, que eu comecei a colocar no papel nessa época. E eu comecei, gente, copiando os estilos dos desenhos que eu gostava, né? Então, demorou um tempo até eu desenvolver o meu próprio estilo, tanto de desenho quanto de contar história, sabe? Não foi uma coisa que aconteceu de uma hora para outra. Por isso que eu acho que é importante contar a minha história, que foi um processo muito longo que durou décadas. Então, é, nessa época eu era pré-adolescente, eu tinha tipo entre 11 e 12 anos e eu comecei a explorar tanto o desenho quanto o quadrinho, sabe? Formas de contar as minhas histórias. E eu sinto e eu vejo que hoje eu comecei a desenhar e a fazer quadrinho como uma forma de contar histórias. Essa era a minha motivação. Eu gostava de desenhar porque eu queria mostrar os personagens que eu criava e os universos que eu criava na minha mente. Então, o desenho sempre esteve a serviço dessa minha vontade de criar personagens e contar histórias. Então, essa foi a minha maior motivação, assim, para começar a fazer quadrinho. E eu desenhei muito. Eu fiz muitos quadrinhos ao longo da minha adolescência inteira. São pilhas e pilhas gigantescas de páginas que, inclusive, se eu encontrar as imagens que eu tenho dessas pilhas, eu vou colocar aí pra vocês terem uma noção. Então, todo o tempo livre que eu tinha, eu produzia, sabe? Era a minha forma de me expressar. Então, eu produzi muito durante essa época. Por isso que eu digo pra quem tem vontade, assim, de começar a fazer um quadrinho ou qualquer projeto, mesmo que vocês sentem, sabe, eu vejo muita gente falando, eu não sou bom o suficiente pra começar. Gente, ninguém é bom o suficiente até começar. Porque é a partir da prática e do treino e da experiência que você vai começar a evoluir. Então, se você tem vontade, se você quer fazer alguma coisa, faça. Porque é assim que você vai aprender, que você vai evoluir e que talvez algum dia você sinta que está chegando perto de onde você queria chegar, sabe? Que você sinta que realmente você tá atingindo ali os seus objetivos. E eu arrisco dizer que talvez você nunca realmente ache que é bom o suficiente, porque você sempre vai encontrar novos caminhos e novas formas de evoluir e de melhorar. E eu acho que isso não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Quando você sempre tem pra onde ir, você sempre tem onde evoluir, você sempre vai ter uma motivação pra fazer as coisas. Pelo menos é assim que funciona pra mim. Bom, e depois de desenhar muitas e muitas páginas e histórias que nunca viram a luz do dia, né? Nunca mostrei pra outras pessoas, eu mostrei pra pouquíssimas pessoas. O primeiro quadrinho que eu realmente publiquei foi o Vidas Imperfeitas, em 2008. Eu tava em época de vestibular, estudando muito, e eu precisava de uma válvula de escape, que foi desenhar essa história que tava na minha cabeça. E eu comecei a desenhar, assim, de forma bem rabiscada, só no lápis mesmo. E eu publiquei pela primeira vez no DeviantArt. Então, não sei se vocês são da época do DeviantArt, mas eu publiquei as primeiras páginas do Vidas Imperfeitas lá. E, ao contrário das minhas expectativas, eu publiquei e aí eu saí. E quando eu voltei, tinha um monte de comentários de pessoas pedindo a continuação da história. Eu tinha publicado, sei lá, umas 5, 6 páginas. E aí, eu confesso pra vocês que foi esse feedback, né, das pessoas que estavam comentando ali na minha história, que fez eu me motivar a continuar a fazer essa história, porque provavelmente eu teria largado elas lá. Então foi essa decisão de ter publicado essas primeiras páginas lá no meu DeviantArt que basicamente mudou a minha vida inteira. E foi onde realmente as coisas começaram a mudar pra mim, sabe? Então eu desenhei, tipo assim, basicamente umas 100 páginas do Vidas Imperfeitas durante essa época, até eu entrar na faculdade e começar a ter contato com outros materiais produzidos pelos alunos que a gente chamava de fanzine, né? Porque eram histórias originais, mas eram impressas, assim, de uma forma mais simplificada, uma impressão caseira, baratinha e tudo mais. E aí eu decidi transformar o Vidas Imperfeitas numa edição fanzine. Então eu refiz boa parte da história e publiquei Vidas Imperfeitas em formato de fanzine pela primeira vez em 2009. E aí, a partir daí, né, fanzine
E aí, a partir daí, o Vidas Imperfeitas, ele ganhou 6 edições, né? Ele tem 6 edições, tipo, no formato de fanzine mesmo, que são os formatos originais. Depois ele foi publicado pela editora HQM e depois ele virou o compilado, que eu compilei, né, todas as histórias originais, mais alguns extras que eu produzi ao longo do tempo, numa edição única, especial, né? Então, esse foi o começo, né, da minha história. Foi mais ou menos como eu decidi, assim, começar a fazer quadrinhos, e a maior parte do tempo eu fui independente. Então, eu fui autora independente desde o começo. Eu acabei publicando por uma editora, mas não foi uma experiência, assim, que fez eu querer mudar o meu caminho. Eu continuei querendo ser independente, ter controle, assim, das minhas obras. E em 2016 eu publiquei o meu próximo quadrinho, né, que é o Black Silence, que é uma ficção científica espacial, que inclusive ganhou prêmios, né, na época. Então eu me orgulho super desse quadrinho e ele me ensinou, assim, muitas coisas. Foi um grande desafio pra mim trabalhar dentro de um gênero que eu não estava acostumada. Geralmente eu escrevia mais sobre cotidiano, romance, drama e tudo mais. E aí eu fui mais para esse lado, e aí eu descobri que não importava em que gênero eu estava trabalhando, o importante era como eu desenvolvia aqueles personagens e como eu contava a história de um jeito que fosse envolvente, que as pessoas pudessem se identificar ali. Então, a construção do personagem, o desenvolvimento do personagem e da história sempre foi mais importante para mim do que o gênero em que eu estava trabalhando. Aí depois eu comecei a publicar o Bittersweet, que, ao contrário das minhas publicações anteriores, em que eu lançava o impresso e só depois eu disponibilizava ele para leitura online, o Bittersweet ele começou como webcomic, em que eu publicava no meu Instagram. Então eu publicava lá todas as páginas, e os leitores eles conseguiram acompanhar, né, a produção das páginas conforme elas foram sendo lançadas, e que foi uma experiência muito legal. Foi muito bom para mim ter esse feedback imediato do que eu estava produzindo, porque antigamente eu passava, sei lá, um período muito longo de produção sozinha, sem ter esse feedback, e só depois, quando as pessoas liam, é que eu tinha realmente o feedback dos leitores. Mas no Bittersweet não. Enquanto eu tava publicando ali no meu Instagram, eu recebi esse feedback em tempo real. Então eu conseguia analisar ali o que as pessoas estavam gostando, o que eu poderia melhorar, por exemplo. E também era muito legal ver a reação, né, das pessoas conforme eu ia produzindo. Isso também me motivava a continuar o meu projeto, né? Eu comecei em 2019 e terminei em 2020. Eu acho que foi porque eu lancei o Bittersweet, a versão impressa, no início da pandemia ali. Então, foi mais ou menos durante essa época que eu produzi. Depois eu lancei o impresso do Bittersweet. No ano passado, eu lancei um livro escrito mesmo, não era o quadrinho, que é o Lugares Vazios. E eu também comecei a produzir a minha webcomic Bluebird, né, que é uma HQ bem diferente, assim, do que eu costumo fazer. Pela primeira vez, criando, né, uma história em quadrinhos autobiográfica, então, sobre a minha experiência, assim, do neurodivergente e tudo mais. E também ela está sendo publicada online, né? Os capítulos eles são publicados nas minhas redes sociais, e eu espero que futuramente eu consiga fazer a versão impressa desse quadrinho também. Bom, agora que vocês sabem um pouquinho da minha história, né, eu vou falar aqui nessa aula um pouco sobre tipos de publicação, né, inclusive dando exemplos, assim, de trabalhos em formatos que eu já trabalhei, e também vou desmistificar o processo criativo. Vou mostrar para vocês como eu organizo os meus projetos e como isso pode ajudar vocês a realmente sair do bloqueio criativo e começar a colocar os seus projetos em prática. Começando com tipos e formatos de histórias em quadrinhos. Bom, aqui eu tenho alguns exemplos, né, de formatos de HQ impressa, né? Ou as HQs impressas, elas têm uma limitação ali, né, de formato, obviamente, até por conta mesmo do melhor aproveitamento ali do tamanho do papel, né? Então a gente tem aqui alguns dos formatos principais, que é o comic americano, 17 por 26 centímetros,
O tradicional mangá, né, que é 13,5 por 20,5 centímetros. E a gente tem outros formatos ali que podem variar, né, dependendo da proposta do autor. Então eu gosto de colocar as graphic novels, né, como dimensões variadas aí, porque realmente elas podem variar. Para ser um pouco maior ou um pouco menor do que os formatos padrões do mercado, que é o americano e o mangá, né? Então, é interessante a gente trabalhar num formato que, se você, né, pretender imprimir futuramente, ele seja um formato viável para você imprimir, né? Então, eu tenho alguns exemplos, assim, de formatos que eu costumava trabalhar para impresso. Então, eu gostava de trabalhar no formato A4, porque aí eu conseguia, por exemplo, fazer uma impressão em tamanho A5, né? Tipo, frente e verso, então ficava muito mais fácil. E eu conseguia imprimir em casa, né? E eu trabalhei também no formato comic americano para fazer o Black Silence, porque o comic americano ele é um pouco maior, então ia ficar bem legal assim as cenas, né, de espaço e tudo mais. E eu também trabalhei no formato quadrado por conta do Bittersweet, que eu publicava um formato quadrado para encaixar no Instagram. Então, esse foi o único formato um pouco diferente, assim, do que eu fiz, mas é importante a gente, né, saber a viabilidade de alguns projetos, tipo esse quadrado que era um pouco diferente, assim, saía, mas deu certo, no final das contas eu consegui imprimir também o formato quadradinho. E aí a gente tem o formato de webcomic, né? Então, como eu falei pra vocês, essa daqui são algumas cenas do Bittersweet que eu publicava no meu Instagram, no formato quadrado mesmo. E é um formato que eu precisava dar leitura, né? Então, os balões e o texto ele precisava ser, tipo, ter um tamanho suficiente pra pessoa conseguir ler do celular, né? E tudo mais. Então, eu criei mais ou menos uma adaptação, assim, tipo, entre o formato do impresso e um formato para leitura online, que hoje em dia tem o Webtoon. E, além do Instagram, eu costumava publicar Bittersweet também em outros sites, né, de leitura de quadrinhos online, como o Tapas, por exemplo. Então, só para vocês terem uma ideia de como que ficava a publicação aqui no Tapas, né, ficava assim, eu publicava uma página embaixo da outra mesmo, e com a rolagem a pessoa consegue ler. E o Tapas ele pode ser, tipo, visto desde o navegador no seu computador, e tem o aplicativo também por celular, que facilita bastante, né? Então, só para vocês terem uma ideia de como a gente consegue adaptar esses formatos, e eu acho que esses sites que são específicos para leituras de quadrinhos online são muito interessantes porque eles também são uma comunidade. Então, o Bittersweet, por exemplo, teve mais de 325 mil visualizações aqui no Tapas, a versão em português e a versão de inglês, a versão em inglês que eu também publiquei. Ela tem um pouco mais ainda de visualizações, talvez por ser em inglês, né, e ter mais abrangência, assim, ele conseguiu ir e ter mais até visualizações do que a versão em português. Então eu acho que é uma dica legal para quem quer fazer quadrinhos e não depender apenas de redes sociais. Então, eu gosto de usar o Instagram para divulgar e tudo mais, mas também é legal colocar em outras redes. E aqui para vocês mostrando um pouquinho a diferença, né, da versão de quadrinho para impresso, né, em que a gente tem vários quadros numa mesma página, para um webtoon. E a versão webtoon ela se popularizou muito nos últimos tempos e ela é um formato de quadrinho específico para leitura em dispositivos móveis, principalmente celular. Então a gente vai ter, ao invés de ter vários quadros, um do lado do outro, a gente vai ter quadros que vão ocupar ali, né, toda a página, e vão ser quadros um embaixo do outro com balões bem grandes e com um texto bem grande que é para ter uma boa leitura no celular. Então esse é o formato que se popularizou por causa disso. E existem algumas versões, por exemplo, como o quadrinho Lore Olympus, que ele começou como webtoon e a versão impressa eles tiveram que fazer uma diagramação diferente de um quadro do lado do outro para poder encaixar, né? Então, para quem decide começar em webtoon e quiser ir para um impresso, por exemplo, vai ter que fazer essa adaptação, né? Então aqui é o mesmo quadrinho, tá vendo? As mesmas cenas, só que eu adaptei pra versão webtoon. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então ele começa assim, né? E é toda uma leitura na vertical, né?
Aqui tá bem grande porque eu tô vendo no navegador, mas no celular vai ficar pequenininho e tal, e vai ficar melhor a leitura. Deixa eu até diminuir aqui pra vocês terem uma noção melhor de como fica, tá vendo? E é bem legal, dá pra, tipo, fazer vários efeitos, assim, bem diferentes usando esse formato Webtoon. Eu gostei bastante da experiência que eu tive, mesmo bem curtinha, de trabalhar nesse formato aqui. E eu gosto bastante também de explorar o carrossel do Instagram para criar, tipo, capítulos de quadrinhos, né? Então é como se fosse cada quadro do quadrinho em um post num carrossel, um seguido do outro, né? Então eu fiz esse daqui, inclusive eu desenvolvi esse quadrinho num curso que eu dei de quadrinhos durante a pandemia, né? Então era tipo uma historinha mais ou menos falando sobre isso, né? Esse daqui são alguns quadrinhos da minha webcomic Bluebird, que eu comentei com vocês, né? E também gosto de explorar um quadro, né, em cada post do Instagram. Então deixa eu mostrar pra vocês no Instagram como fica. No Instagram ele fica assim, então a gente usa a própria rolagem, tá vendo? De um quadro pro outro, né, de um post pro outro aqui no carrossel para contar, né, esse capítulo da história e tudo mais. Então tô gostando bastante também de explorar esse tipo de formato de quadrinho para Instagram. Esse daqui é um outro exemplo de um quadrinho que eu desenvolvi, inclusive dentro do meu curso Quadrinho Dinâmico, né? Lembrando que os meus cursos vão estar com até 50% de desconto esse mês, então para quem gostar dessa aula, se interessar, vai poder se inscrever no meu curso de quadrinho e acompanhar o processo do zero, né, da produção desse quadrinho aqui que vocês estão vendo, que é um quadrinho para Instagram. Agora vamos falar um pouquinho sobre processo criativo. Bom, gente, por que eu gosto de falar sobre processo criativo? Porque muita gente acredita que tanto uma história em quadrinhos como qualquer produção, né, qualquer obra artística, ela meio que aparece do nada, é como se o artista psicografasse uma ideia que descesse assim divinamente do céu e aquela obra ela já nascesse pronta, né? E na verdade, gente, assim, isso pode até ser que aconteça, sabe, em alguns momentos assim muito raros, mas na verdade, toda obra passa por um processo criativo de desenvolvimento ali desde o começo até a versão finalizada. E se você for pegar assim toda a parte desse processo, né, toda a parte inicial dele leva muito mais tempo, às vezes, até do que a própria produção, né? Óbvio que a produção de quadrinho ela é muito demorada também, mas se você faz um bom desenvolvimento do seu projeto e das outras etapas do quadrinho, a parte da produção, ela não vai ser mais um problema, porque eu sei que muitos de vocês devem ter dificuldade de, por exemplo, ter muitas ideias na cabeça, muita vontade de fazer, mas olha para o papel em branco e não sabe por onde começar. Então, quando você faz a sua organização do seu projeto bonitinho, você vai olhar para o papel em branco e você vai saber exatamente o que você precisa fazer. E esse é o grande diferencial de você conhecer o processo criativo de uma história em quadrinhos e colocar um projeto em prática. Bom, eu gosto de dividir, né, o meu processo criativo de história em quadrinhos e de outros projetos também, porque vocês vão ver que dá para adaptar essas etapas para outros tipos de projetos fora a história em quadrinhos também, fazendo as devidas adaptações. E eu chamo as etapas de projeto de PPP, é uma abreviação, né, para pré-produção, produção e publicação. Gente, essa daqui foi uma divisão que eu criei de acordo com a minha experiência ao longo dos anos, estudando quadrinhos e produzindo, né, e como vocês puderam ver ali no começo da aula, realmente foi uma experiência bem longa que eu tive de processo. E eu dividi elas numa forma que funciona pra mim e eu acho que aplicando, né, em muitos cursos que eu dei de quadrinho, ele costuma funcionar bem para a maioria das pessoas. E é óbvio que essas etapas da produção, elas não necessariamente vão acontecer nessa ordem. Pode ser que a ordem mude de acordo ali com a sua vontade, com a sua inspiração, com as ideias que forem vindo primeiro. Então, não necessariamente vai ser nessa ordem, mas a gente organizando a nossa pré-produção
a gente consegue chegar nas etapas de produção com muito material para produzir e aí vai diminuir aquela questão, né, de não saber exatamente o que desenhar, o que produzir, né. Então, a pré-produção é o brainstorming, pesquisa de referência, decupagem do material e elaboração do projeto. A parte da produção é criação de personagem, elaboração do roteiro, produção das páginas e edição. E na publicação a gente vai ter uma publicação digital, impresso, a divulgação e a monetização do nosso trabalho, né? Então, como eu comentei, no meu curso Quadrinho Dinâmico, eu vou passar por todas essas etapas, né, de projeto de forma aprofundada, mostrando exemplos e tudo mais, né? Então, só para vocês terem uma ideia mesmo de quais são as etapas que eu passo para fazer a produção e quais são as propostas dentro desse curso, né? Então, nesse curso, os alunos, cada um deles vai desenvolver um projeto de quadrinhos próprios, passando por todas as etapas e usando as minhas aulas, né, e os meus exemplos como guia. E como eu comentei, o processo criativo não é sempre linear, né? Então o PPP ele é só uma sugestão de esquematização e organização do projeto baseado em anos de estudo e experiência prática. Bom, né, então o que é o brainstorming, né? Basicamente, todos os meus projetos, eles começam com o brainstorming, que é uma tempestade de ideias, é onde você vai colocar tudo que tá se passando na sua mente no papel, independente se parece uma ideia meio boba, meio idiota, mesmo que não, sabe, não seja bem escrito e tudo mais, essas são questões que você não precisa se preocupar nesse primeiro momento, porque aqui a ideia é você realmente colocar tudo que tá se passando, todas as ideias que você tem num caderno, no papel ali, sabe? De forma soltas, conforme essas ideias forem vindo, porque no próximo momento, né, quando a gente for fazer decupagem de material, é onde a gente vai começar a organizar e a separar quais são as melhores ideias, o que funciona, o que não funciona. Mas a princípio, para você saber, para você fazer essa seleção, você precisa ter primeiramente todas as ideias ali. Inclusive, você pode, por exemplo, se você não for usar algumas ideias num primeiro projeto, você pode guardar elas para um projeto futuro, por exemplo. Então, é sempre legal você ter esses registros desse momento, assim, inicial que é de fazer o brainstorming, né? Então, eu super recomendo que vocês comecem por essa etapa de brainstorming, coloca todas as ideias que vocês têm para histórias no papel, e aí depois vocês vão selecionando qual delas, né, que vai funcionar melhor. Depois a gente vai para uma pesquisa de referências, então aqui eu tenho a pesquisa de referências que eu fiz para o meu quadrinho Black Silence, que é uma ficção científica espacial, então eu gosto de pesquisar outros materiais que já foram produzidos dentro desse gênero, então pode ser livros, filmes, séries, etc. Pesquisar uma estética visual, sabe, para essa história, personagens, roupas e figurinos para esses personagens. E cenários também que a gente possivelmente possa se inspirar para criar essa história em quadrinhos. E eu gosto de salvar tudo em pastas no meu Pinterest ou dentro do seu computador, no seu dispositivo que você usa principalmente. Então, essa pesquisa de referências, ela realmente é muito legal, porque sempre que você tiver em dúvida ou tiver sem inspiração para produzir uma parte específica do seu projeto, você pode voltar para essas pastas e eu tenho certeza que você vai se inspirar por alguma coisa que tá dentro dela, sabe? Então é como se realmente fosse uma pasta de inspiração e de guia para as produções futuras também. Bom, pessoal, vamos fazer uma pausa aqui rapidinho na aula para a gente falar sobre os meus cursos online. Como eu comentei no começo da aula, todos os meus cursos vão estar com até 50% de desconto até o final desse mês. Mas afinal, o que é o quadrinho dinâmico? Crie uma HQ do zero sem precisar saber desenhar. Dê vida aos seus personagens e histórias e compartilhe-as com o mundo. Chega de atalhos perigosos e promessas boas demais para ser verdade. Esse curso é para você que é iniciante ou para desenhistas, ilustradores, roteiristas ou qualquer pessoa interessada no tema. Mas afinal, o que tem no quadrinho dinâmico? São mais de 50 aulas na Hotmart, um grupo interativo no Telegram e no WhatsApp para vocês poderem tirar as dúvidas e receberem feedback dos exercícios, aulas novas e módulos bônus profissionais. E o melhor de tudo é que o acesso a todos os meus cursos é ilimitado e vitalício, então você pode se inscrever hoje
e fazer o curso quando você puder e assistir as aulas quantas vezes você precisar. Esse daqui é um mapinha, né, dos módulos do curso, então a gente começa por uma introdução, eu vou falar todas as características dos quadrinhos, a gente vai falar sobre o processo criativo de uma forma mais aprofundada, né, hoje foi só mesmo uma introduçãozinha que eu falei pra vocês. Aí a gente vai desenvolver o roteiro, falar sobre criação de personagem, vai pra produção de fato das páginas, né, do projetinho, e a gente vai falar sobre publicações, e o curso hoje já tem outros módulos bônus ali, né, de profissionalização, monetização, e é um curso que tá sempre crescendo, sempre evoluindo, com aulas novas sempre que possível. E além de tudo isso, eu disponibilizo um material complementar com muitas sugestões de materiais para vocês complementarem o curso, como bibliografia sugerida e outros materiais. Você vai receber feedback do seu projeto e vai poder tirar todas as suas dúvidas comigo. Então você vai ter um acompanhamento ali do seu projeto ao longo do curso. Aqui tem alguns exemplos, né, de trabalhos dos alunos que os alunos desenvolveram ao longo, né, dos meus cursos de quadrinhos, só para vocês terem uma ideia da onde vocês podem chegar. E tudo isso de 397 por 12 vezes de R$ 27,00 ou 275 à vista. Ou seja, você vai estar se inscrevendo com 30% de desconto. E para você que quer ter a experiência de desenvolver o seu projeto de quadrinhos enquanto desenvolve as suas habilidades de desenho, você pode se inscrever no combo quadrinho mais desenho dinâmico de 794 por 12 vezes de 47 ou 475 à vista. Ou seja, você vai estar se inscrevendo nesse combo com 40% de desconto. Aqui tá uma tabelinha com todos os cursos disponíveis hoje, então eu tenho o curso de desenho, que é o desenho dinâmico, o de quadrinho, que é o quadrinho dinâmico. Eu tenho o combo com esses dois cursos e o curso Aquarela Dinâmica para você aprender aquarela do zero. E agora eu também disponibilizei o Super Combo Dinâmico, em que você vai se inscrever em todos os meus cursos disponíveis de uma vez com 50% de desconto. Então essa daqui realmente é a experiência completa para você se inscrever em todos os meus cursos ao mesmo tempo com super desconto. Então, gente, se vocês querem saber, esse daqui é o combo que mais vale a pena, porque você paga 12 vezes de R$ 99,00 ou R$ 998 à vista. Sem contar que você vai ter acesso, né, a todos os bônus que eu comentei com vocês, lembrando que o acesso a todos os meus cursos é ilimitado e vitalício, então vale super a pena. Lembrando que esse desconto é válido somente até o final do mês, então aproveita para se inscrever, porque não é garantia de que eu vou conseguir oferecer os mesmos descontos numa próxima oportunidade. E a gente confia tanto no nosso método que a gente dá 7 dias de garantia, então você pode se inscrever e por qualquer razão você consegue pedir o seu reembolso nesse prazo. Então é isso, pessoal, eu espero vocês aí nas minhas novas turmas dos meus cursos. Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer questão que vocês tiverem em relação aos meus cursos, deixem aqui nos comentários que eu vou estar respondendo tudo para vocês. Agora, bora voltar para a aula. Aqui eu tenho alguns estudos de personagem, então sempre que eu começo a pensar numa história e eu já vou começando a imaginar os personagens, eu já vou fazendo seus primeiros rascunhos, e não necessariamente quer dizer que o personagem vai ser exatamente como tá ali. Às vezes eu vou mudar algumas características físicas, corte de cabelo, roupas, alguma coisa assim. Mas é legal a gente começar já a registrar todas essas ideias pra gente não esquecer e não perder elas. E também é importante vocês terem esses estudos de personagem para quando vocês forem desenhar futuramente, tiverem dúvidas sobre alguma parte específica, o tipo físico, algum detalhe específico do personagem, vocês já terem todo o registro deles, inclusive eles de corpo inteiro, mostrando detalhes da roupa. Se tiver uniforme também é mais interessante ainda, porque aí vocês vão ter, tipo, realmente toda a roupinha para vocês não desenharem errado quando vocês estiverem na parte da produção mesmo das páginas. Bom, tendo ali, né, os seus estudos de personagem, a gente vai para a parte mesmo da elaboração do nosso projeto. E eu gosto de dividir, né, o nosso projeto de quadrinhos entre argumento, roteiro e quadrinho, porque são mais ou menos as etapas pelas quais o seu projeto vai passar antes da gente ter o produto finalizado, que é o quadrinho. Então eu gosto de dar um exemplo para separar essas três coisas, para vocês terem uma ideia do que elas significam de fato. Então, imagina que você fez uma viagem com amigos seus
E aí, nessa viagem, aconteceu algo muito extraordinário. É aquela coisa que quando você voltar de viagem, você vai contar pra todo mundo. E cada uma das pessoas que viajou com você vai contar esse negócio que aconteceu nessa viagem de uma forma diferente. Por quê? As pessoas vão se lembrar de detalhes diferentes, elas vão se lembrar de uma ordem diferente, ou ela vai contar essa história de uma forma que foi a visão dela, que ela achou mais interessante nessa coisa extraordinária que aconteceu. E até mesmo vai ter timings cômicos diferentes, sabe? Ou timings dramáticos diferentes. Então, o argumento seria o fato que aconteceu, alguma coisa que realmente aconteceu ali naquela viagem. E o roteiro é como cada uma das pessoas que vivenciou esse fato que aconteceu vai decidir contar esse fato, vai decidir contar essa história. Então é mais ou menos isso, porque cada um vai ter uma visão e um jeito de contar essa história de uma forma diferente. E isso é justamente o roteiro. E aí o quadrinho seria o produto finalizado. Então, só para vocês terem uma ideia assim de como separar mais ou menos o argumento, é uma ideia geral que ainda não foi ali, tipo, decupada, que não tem, tipo, características narrativas e tudo mais. O roteiro, ele é justamente a história já com as características narrativas dele, escolhas que você faz dentro da história que vão tornar ela única. Então, cada pessoa vai contar uma história de um jeito diferente. Isso seria o roteiro. E o quadrinho seria a versão já finalizada, produzida, desenhada, baseada no roteiro. Aqui um exemplo, né, de uma página de quadrinho desde a sua thumbnail até a versão final. Então, a thumbnail é como se fosse uma miniatura da sua página, né? Então, eu gosto bastante de fazer... Eu vou mostrar um outro exemplo, assim, mais recente, que eu faço as minhas miniaturas basicamente com boneco de palito, que é só para definir mais ou menos onde que vai cada quadro, onde que vão os balões, qual é o tipo de enquadramento que eu vou dar em cada quadro e tudo mais, só para eu ter ali uma esquematização de como vai ser a quadrinização, né, de cada página, para na hora que eu for produzir, eu já sei mais ou menos como que é a quadrinização, onde vai cada balão, como que é cada desenho e tudo mais, e isso facilita muito no processo de produção. Então aqui eu tenho um exemplo de thumbnails. Essas thumbnails são daquele projetinho que eu falei pra vocês que eu desenvolvi no curso Desenho Dinâmico. E deixa eu voltar um pouquinho só pra vocês verem a versão finalizada. Mas como eu falei, todos são bonequinhos de palito, feitos bem de forma bem simplesinha. E eu vou, tipo, já definindo onde que vão os balões e tudo mais, para não interferir, não ficar na frente de uma parte importante do desenho e tudo mais. Então eu vou encaixando todas as partes ali da minha página já nessas miniaturas. Então aquelas são as miniaturas desse quadrinho aqui. Essa daqui é a versão finalizada, só para vocês verem e terem uma ideia de como tudo começou. Lembrando que no meu curso Quadrinho Dinâmico eu vou passar por todas as etapas em detalhes desse projeto aqui até a versão dele finalizada. Vocês vão acompanhar assim de pertinho, estando inscrito lá no Quadrinho Dinâmico. Bom, gente, muita gente me pergunta também, né, se o meu processo criativo ele funciona de um jeito só, ou qual que é exatamente o meu processo criativo. Então, uma coisa que eu posso dizer para vocês é que cada projeto ele funciona de uma forma diferente, ele vai ter um timing diferente e uma ordem diferente para acontecer, né? Então, alguns projetos eles vão começar, por exemplo, com personagens que eu imagino e só depois eu vou pensar sobre a história deles, né? Tipo, que história que eu vou contar sobre esses personagens e tudo mais. E às vezes essas histórias elas começam com tipo assim, por exemplo, Black Silence, eu queria fazer uma ficção científica. E eu parti disso, eu comecei a pensar na história, depois nos personagens, e aí meio que vai se mesclando e virando uma coisa só. O Vidas Imperfeitas, que foi meu primeiro quadrinho, como eu comentei um pouquinho lá no início da aula, ele começou de uma forma totalmente descompromissada. Eu desenhava porque eu precisava colocar aquelas ideias pra fora, sabe? Então foi meio que uma união de uma personagem que eu queria contar e de uma história que tava ali na minha mente, né? Tipo, meio que cozinhando ali, e aí eu coloquei pra fora.
Outros projetos, eles seguiram uma ordem mais certinha de produção, porque dependia muito da proposta. Às vezes era um trabalho que eu estava fazendo que eu realmente precisava pensar em tudo bonitinho e organizado. Alguns roteiros começaram mais certinhos, outros roteiros eles começaram totalmente caóticos, assim. Tipo, Vidas Imperfeitas foi muito caótico. Eu tinha uma ideia e comecei a contar sem pensar muito em como que eu ia desenvolver e qual seria o final. Hoje em dia, sempre que eu começo um projeto, eu tento pensar sempre em como eu vou finalizar ele para não acontecer a mesma coisa que as minhas primeiras experiências em que eu começava e não sabia como ia finalizar. E eu acho que Bittersweet também é um bom exemplo de uma história que começou sendo uma história escrita e que só foi indo e eu ainda, tipo, não finalizei a versão novel, né? Só o quadrinho que é, tipo, como se fosse o conto original, né? E depois eu continuei a escrever essa história na novel, mas eu pretendo finalizar elas um dia, gente. Mas assim, hoje em dia eu já penso em projetos já, sabe, pensando realmente no final deles e aí quebrando a cabeça pra como que eu vou chegar lá e tudo mais. Então, assim, cada projeto ele é único, sabe? Ele acontece de uma forma única. Então, tudo que eu mostrei aqui pra vocês sobre o processo criativo são ferramentas que eu desenvolvi pra me organizar melhor e pra eu conseguir finalizar esses projetos, sabe? Então, eu acho que é muito importante a gente começar um projeto e finalizar ele, por menor que seja, sabe? Então, ter essa experiência de começar e finalizar, ela é muito importante. E eu, como autora, que já passou por diversas experiências diferentes, sei como isso é importante. Então, é por isso que eu sempre falo sobre a necessidade de você se organizar para conseguir finalizar esses projetos. Mas também queria, tipo, acalmar vocês e dizer que, tipo, nenhum processo criativo vai ser perfeito, vai ser igual ao outro e que tudo bem se ele começar de uma forma diferente. Contanto que você não se perca ou não desista por causa de algumas, sabe, dificuldades às vezes que possam aparecer no meio do caminho. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado ali de conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, a minha história dentro do universo das histórias em quadrinhos e também sobre o meu processo criativo e as minhas propostas, né, para produção e desenvolvimento de um projeto de história em quadrinhos. Se vocês tiverem alguma dúvida que não foi respondida aqui durante essa aula, deixem nos comentários que eu vou estar dando suporte para vocês, respondendo. E às vezes pode ser que eu pegue, né, algum tema que foi levantado aí por vocês para trazer numa próxima aula. Um beijo e até o próximo domingo. Tchau!